Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a aula 15 de artes e a gente vai trabalhar justamente com os elementos do teatro, tá certo? Eu vou dar uma diminuída aqui na tela, tá? Pra gente ir para o nosso PowerPoint. Bom, o que é que nós vamos perceber numa obra teatral, tá certo? No teatro, por exemplo, nós vamos ter dentro do espetáculo a necessidade de três elementos básicos. O ator, que é aquele que interpreta a história. Ele tem uma ação baseada num texto, algo que ele decorou, gravou, tá certo? Ele dá vida a um personagem através da voz e de seu corpo, do seu gestual, de toda a sua interação com o público. São ferramentas de trabalho e precisam ser aprimoradas com treinamento, tá certo? Antigamente somente os homens atuavam no teatro. Foi só a partir do século XVII que as mulheres passaram a aparecer nas cenas, tá? Personagem é cada uma das figuras humanas ou não humanas apresentadas em uma obra de ficção, peça teatral, romance, conto, filme. Ela pode ser protagonista, que é o principal, ou antagonista, que é o adversário do artista principal, como a gente chama, né? O vilão, o antagonista é o vilão da história, que fará oposição ao artista principal, ao ator principal, ao protagonista, tá certo? E a gente tem o personagem coadjuvante, que é aquele que participa de forma secundária da história. O terceiro elemento vai ser o espectador, que é você que está assistindo a peça, tá certo? A pessoa que observa e presencia o ato do espetáculo. Além desses três aspectos, nós temos pessoas que colaboram com as peças. São os diretores, os dramaturgos e os técnicos. Os dramaturgos, aqueles que escrevem a história. Os diretores, aqueles que posicionam todos esses três elementos aí. O espectador no seu local devido, os atores com as falas, o gestual, a vestimenta e o personagem, né, a vestimenta do personagem por parte do ator, tá certo? Desculpa aí, deu um branco, tá? Eles colaboram, essas três pessoas, né, eles colaboram com os técnicos, com a iluminação, com a vestimenta, com os indumentários, com os móveis, né, com todos os elementos que compõem o cenário da peça teatral. A palavra teatro, ela vem do grego teatron, que significa lugar para ver. Isso eu já tinha falado já em uma outra aula. Ela pode se apresentar como expressão musical, expressão corporal e expressão plástica, tá certo? Bom, os espetáculos teatrais, eles podem acontecer de forma convencional. Ele utiliza diálogo e situações para contar uma história, podendo ter um narrador, que não necessariamente possa fazer parte da trama, tá certo? O musical, que é um teatro em forma de música, tá certo? Todos os elementos ali combinam com a música, canções, danças, diálogos. Os falados são falados dentro da música. Ele está delimitado, por um lado, pela sua correlação com a ópera, ou, por outro lado, pela sua correlação com um estilo de espetáculo chamado de cabaré. Tá certo? As linhas que delimitam isso são as expressões artísticas que muitas vezes são difíceis de dar um conceito, tá? Bom, a dança é uma das três principais artes cênicas que nós temos no mundo todo, ao lado do teatro e da música. No Antigo Egito se realizavam as chamadas danças astroteológicas em homenagem a Osíris, né, um dos deuses egípcios. Na Grécia, a dança era frequentemente vinculada aos jogos, tá? Em especial os Jogos Olímpicos. O circo, ele é comumente
ele se apresenta de forma comum como uma companhia em coletivo que reúne artistas de diferentes especialidades, tá? Como malabaristas, palhaços, acrobatas, pessoas que andam em uma bicicleta com um pneuzinho só, o contorcionista, o equilibrista, o ilusionista, que seria o mágico, tá? Entre outros, tá certo? Nós temos também o teatro de bonecos, que são feitos com aqueles fantoches, com os mamulencos, como a gente chama aqui no Nordeste, os marionetes, tá? Essa apresentação é feita por fantoches, tá certo? E bonecos de manipulação, em especial aqueles onde o palco e as cortinas, os cenários e demais caracteres são próprios, construídos especialmente para essa apresentação, tá certo? O teatro de sombras é uma arte muito antiga de contar história e de entreter. Ele usa bonecos para simular a sombra desses bonecos. Então, os bonequinhos não são os artistas principais, são a sombra desses bonequinhos, tá? Desculpe. A imagem produzida pelos bonecos podem ter diversas cores ou outros tipos de detalhes. Eles são feitos, muitos são efeitos alcançados através de movimento de um lado para o outro com uma fonte de luz somente, tá? Enfim, gente. Por último, nós temos a mímica e o teatro de máscara. A mímica é uma forma de comunicação conhecida como a arte de expressar pensamentos e sentimentos através de gesto, do gestual, tá? Dentro dessas artes cênicas, o estudo da ação física do homem em seu meio ambiente, tá certo? É uma classe de sematologia, quer dizer o quê? O estudo da ação física do homem em um ambiente onde ele está inserido, tá certo? E o teatro de máscaras era muito utilizado na Grécia Antiga, tá? Para representar deuses e heróis se usavam essas máscaras. Em muitas culturas também se utilizam em suas apresentações, é o caso do teatro japonês, o No, tá certo? Cujas expressões são conhecidas, as alegres e as tristes, tá? Vou dar uma diminuída aqui, tá a referência bibliográfica de onde nós tiramos todas essas informações. Vou dar uma aumentada aqui na tela, certo? A atividade de hoje você vai observar uma desses tipos de teatro e vai falar sobre um deles e citar um exemplo deles, tá? Faz isso no papel e manda lá no Classroom para mim, tá? Lembrando que a atividade principal, a nossa avaliação é no final do mês e ela vai ser no Forms, tá certo? No formulário ali para você marcar, você escrever. E é relacionado tudo aquilo que nós trabalhamos até agora, desde os primeiros momentos até o teatro, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que vocês estejam se cuidando, você e sua família, tá certo? Fiquem com Deus, aproveitem bem a semana, estudem, assistam o vídeo da aula, tá bom? Porque é muito importante para o andamento do conhecimento de vocês, tá certo? Um abraço, até a próxima, tchau, a gente vai se ver aí na terça-feira, tá bom? Um abraço!